Olá, caros colegas acadêmicos da Faculdade Pitágoras. Olá, professor Bruno. Eu estou aqui para falar para vocês o que é o ICMS. O ICMS nada mais é do que um imposto em espécie. Ele é um imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias, serviços de transporte intermunicipal e interestadual e de comunicação. Esse imposto é um imposto estatal e distrital, ou seja, a competência dos estados e do Distrito Federal. Esse imposto está previsto no artigo 155 da Constituição Federal de 1988, regulamentado também na Lei Complementar 87 de 1996. Essa lei, famosa Lei de Candir, ela traça requisitos para que os estados tentam ter pelo menos um ICMS parecido um do outro, porém não igual. Bom, essa remuneração na qual é arrecadada pelo estado, ela é feita, os estados vão recolher esse dinheiro e eles vão investir na forma que eles bem quiserem, bem entender. Vou passar para vocês 3 pontos sobre a questão da origem do ICMS. A primeira fase seria a fase da Constituição de 1934, foi onde que iniciou, surgiu o IVC, Imposto sobre Vendas e Consignação. O IVC é também conhecido como o Imposto sobre Cascata, ou seja, a cada operação realizada com a mercadoria era cobrada essa taxa de imposto. A segunda fase foi a fase da emenda constitucional número 18, que foi dia 1º de dezembro de 1965. Essa emenda constitucional veio retirar o IVC e fez surgir o ICM, ou seja, Imposto sobre Circulação de Mercadorias. Deixou de ter a visão sobre o efeito cascata e começou a ter a visão que o imposto seria cobrado a cada operação que ele fosse realizado, só que de forma proporcional, pegando somente a diferença. E a terceira última fase, que é o nosso atual Código Tributário, que, ou seja, a Constituição de 1988, atual, que veio regulamentar que, além do imposto sobre circulação de mercadorias, seria também sobre a questão dos serviços prestados, ou seja, passando a ser o ICMS. Vou passar para vocês algumas classificações desse imposto. O imposto ele é um imposto estatal, ou seja, somente os estados podem oferecer. Fiscal, ou seja, só arrecada. Ele é um imposto direto, ou seja, ele é cobrado de forma indireta de nós consumidores, aonde há uma diferença entre o contribuinte de direito e o contribuinte de fato. O contribuinte de direito seria a pessoa jurídica, ou seja, aquela que vai arrecadar o imposto. E contribuinte de fato somos nós consumidores, que vamos, entre aspas, pagar esse valor embutido nas mercadorias nas quais realizamos a compra. Ele também é um imposto real e também proporcional, ou seja, o valor da alíquota mantém fixo, porém a base de cálculo é proporcional. Ele é um imposto também não cumulativo, ou seja, tirou daquele padrão do efeito cascata e começou realmente a ser um efeito de não acumular o imposto. Vamos passar pelo aspecto material. O aspecto material nada mais é do que o fator gerador, ou seja, o fato gerador é o que? Seria a circulação de mercadorias, o transporte intermunicipal, a prestação de serviço de transporte intermunicipal, interestadual e de comunicação. Lembrando que esses serviços devem ser serviços onerosos, porque serviços gratuitos não são cobrados o ICMS. E a comunicação também deverá ser de forma onerosa. Bom, questão da titularidade, só ocorre o fato gerador quando há uma ocorrência da transferência da titularidade da mercadoria. Vou passar para vocês, existem hipóteses também de incidência e não incidência desse imposto. Só pedimos para que vocês dêem uma olhada na Lei Complementar de Candir, porque ela vai passar melhor sobre alguns requisitos para vocês. Eu vou passar também uma única informação para vocês sobre a questão do aspecto quantitativo, ou seja, a base de cálculo é variável, porém a alíquota ela também é fixa, só que cada estado tem o seu valor, e isso depende. Eu vou falar um pouco do contribuinte da substituição tributária. O contribuinte é qualquer pessoa, seja ela física ou jurídica, que tem habitualidade ou intuito comercial. São aquelas que promovem a circulação de mercadoria e também prestam serviço de transporte intermunicipal e interestadual e serviço de comunicação. Um pouco de substituição tributária. O conceito de substituição tributária nada mais é que o recolhimento antecipado de impostos das operações subsequentes.
A indústria, que é o substituto tributário, no momento de sua venda, ela irá fazer uma análise para saber se o seu produto sofre a substituição tributária. Logo após ela fazer essa análise, ela irá fazer uma simulação de venda para o consumidor final, usando o mecanismo MVA, para saber o valor de saída do produto para o consumidor final no futuro. Logo após ela efetuar essa venda e fazer essa simulação, ela irá recolher o seu ICMS e pagar o ICMS das empresas subsequentes, que são substituídos. Esse mecanismo MVA que eu havia falado anteriormente é a margem do valor agregado. É um mecanismo de taxa que o governo criou com a listagem de simulação de cada produto. Continuidade ao trabalho. Fato gerador e seu aspecto material. Não incide ICMS quando a mercadoria for vendida para o exterior. O outro exemplo também é sobre energia elétrica e o petróleo e seus derivados. Petróleo e seus derivados a gente tem que entender que é o gás e o óleo. O Estado que vende esses petróleos e seus derivados, ele não é cobrado dele o ICMS, pois quem vai pagar o ICMS é o Estado adquirente. E nem vai pagar pelo transporte. Quem vai pagar o transporte também é o Estado adquirente. Circulação. Só vai ocorrer o fato gerador se houver a mudança do CNPJ. O exemplo disso é a Fiat. A Fiat, quando ela fabrica o seu automóvel e transfere o seu automóvel para o armazém, não é cobrado o ICMS referente a esse transporte. Agora, se do armazém ela transfere para uma loja, aí sim será cobrado o ICMS do transporte. Mercadoria. É todo bem móvel ou incorpóreo, sujeito ao comércio. Por que incorpóreo? Incorpóreo, por exemplo, é o fato da energia elétrica. Serviço. Serviço de transporte interestadual é cobrado fato gerador e o transporte intermunicipal. Agora, o transporte intramunicipal, não é cobrado o ICMS, porque aí será cobrado um outro tributo, outro imposto aí que é referente ao município. Concluindo os trabalhos, irei falar sobre prescrição de crédito, liquidação das obrigações, saldo de credores acumulados do ICMS. Começarei falando sobre prescrição do crédito. O direito de utilizar o crédito extingue-se depois de decorridos 5 anos contados da data da emissão do documento. Está fundamentado no parágrafo único do artigo 23 da Lei Complementar 87 de 1996, Lei Candir. A liquidação das obrigações são consideradas liquidadas todas as obrigações por compensação até o momento dos créditos escriturados, no mesmo período ou períodos anteriores, se for o caso. Em se tratando de saldo credores acumulado do ICMS, a lei poderá, nos casos de saldos de credores acumulados, permitir que seja imputados pelo sujeito passivo a qualquer estabelecimento seu no Estado, sejam transferidos nas condições que definir a outros contribuintes do mesmo Estado. Espero que todos tenham gostado do nosso trabalho. Agradeço a todos pela atenção. Um bom dia.